Lá, meninos, vamos aí com uma questãozinha de hidrostática. Olha só. O sistema de vasos comunicantes da figura contém água em repouso e simula uma situação que costuma ocorrer em cavernas. O tubo A representa a abertura para o meio ambiente exterior e os tubos B e C representam ambientes fechados, onde o ar está aprisionado e comprimido. Sendo PA a pressão atmosférica ambiente, PB e PC as pressões do ar confinado nos ambientes ambientes B e C, pode-se afirmar que é válida a relação, meninos. Nós vamos poder afirmar que no nível de separação mais baixo entre esses líquidos, entre esses tubos, né? Que seria nesse nível aqui, né? O nível de separação mais baixo que eu tenho aí, que separa água e ar, é o nível da água com o ar do tubo B, do recipiente B. No nível de separação mais baixo, nós vamos poder falar que a pressão no ponto 1, no ponto 2 e no ponto 3 são exatamente iguais. Olha que bacana. O problema é, quem que é a pressão no ponto 1? Bom, a pressão no ponto 1 é a pressão que o ar exerce sobre a superfície do líquido, certo? Então tem aqui a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática do tubo A. Então eu vou poder falar que a pressão P1, ó, é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática do líquido A. Tudo isso é igual à pressão no ponto 2. Pressão no ponto 2, olha só que bacana. É só a pressão do ar aprisionado lá no B. Então aqui é a pressão do ar no ponto B. Certo ou não? E aí, tudo isso é igual a pressão no ponto 3. Pressão no ponto 3, nós vamos ter a pressão do ar lá no tubo C. Então aqui é a pressão do ar no tubo C. E também temos a pressão hidrostática desse tubo C. Então aqui agora tem a soma da pressão do ar no tubo C mais a pressão hidrostática, que tem um pouco de líquido ali, ó, no tubo C. Bom, eu consigo perceber também que a pressão hidrostática aqui no A, amarelinho, ela é maior do que a pressão hidrostática lá no azulzinho, certo? Então a pressão hidrostática no tubo C é maior que a pressão hidrostática do tubo A. Por quê? Porque o líquido que tem no tubo C tem uma altura bem maior do que aquele líquido que está no tubo A para nós. E já no tubo B não tem pressão, né? Mas olha só o que ele quer que a gente relacione mesmo. Ele fala, sendo A a pressão atmosférica ambiente, PB e PC as pressões do ar contínuo B e C, ele quer que a gente relacione as três pressões. Meninos, olha que bacana. Para equilibrar com a pressão do ar lá do tubo B, a pressão atmosférica sozinha não conseguiu. Ela precisou de ajuda de mais alguém aqui, ó, que foi a pressão hidrostática. Então, com certeza, nós vamos poder afirmar que a pressão lá no tubo B é a maior de todas, certo? Ela é maior que a pressão atmosférica, que é no ponto A. Agora, olha que bacana. A pressão do ar mais a hidrostática lá no C e a pressão da atmosfera mais a hidrostática lá no A também são iguais. P3 é igual a P1. A pressão atmosférica em relação à pressão do ar, olha só a relação. Ela precisa de um valor somado para equilibrar aqui. Só que esse valor somado é bem menor do que a pressão hidrostática no tubo C. Por quê? Porque o tubo C tem uma altura muito maior em relação à altura do A, quase que o dobro se a gente pegar a figura aí com a simetria. Então, com certeza, a pressão que o ar exerce lá, mais a pressão hidrostática, que é pequena, é maior do que a pressão que o ar tem lá no tubo C, mais a pressão hidrostática, que acaba sendo bem grande para poder compensar e equilibrar com a pressão do outro lado. Então, a gente vai ter PB maior que PA maior que PC, PB maior que PA maior que PC, isso dá para nós a alternativa D de dado. Percebe que ele só quer comparar a pressão do gás. Outra forma que a gente poderia interpretar isso é, aqui ó, ele já segurou o líquido nessa linha. Aqui o ar não conseguiu segurar tanto o líquido acabou subindo um pouquinho. E aqui, esse ar não conseguiu segurar quase nada, tanto é que o líquido quase completou a caverna aqui, porque a pressão dele era menor. Fechou, meninos? Grande abraço a todos, até mais.